Ficou faltando gravar, né, e mandar para vocês um videozinho curto, né, dessa terceira parte. Prometo que vai ser curto, apesar de que eu acho que talvez seja o que mais traz curiosidades para a gente conversar, ou mais polêmicas, né? E eu acho que dá para a gente pensar em vários trabalhos aqui. Não é algo muito sistematizado, né? Eu não encontrei um texto ou autores que tratem disso de forma sistematizada. Se alguém encontrar, por favor, né, compartilhe comigo. Mas são algumas ideias que eu venho percebendo há algum tempo. A gente vai vendo em alguns lugares, alguns textos, que trazem essa ideia de como o justnaturalismo, ou essas teorias justnaturalistas, formaram uma ideia de natureza humana que influencia toda a psicologia contemporânea, as nossas teorias presentes aí na nossa formação até hoje. Então eu vou trazer só algumas indicações para a gente poder pensar sobre isso, para a gente conhecer um pouco, questionar, problematizar e pesquisar juntos, tá bom? Então vamos lá. Essa terceira parte da nossa aula fala dessa ideia de natureza humana e psicologia. Eu me baseio em três autores para poder defender essa tese que eu defendo aqui, tá bom? Basicamente, qual é a tese? Eu só coloquei dois autores aí porque no livro do Hans Joas eu não achei as minhas anotações aqui do grupo de estudos, então eu não coloquei como citação, mas eu peguei um pouquinho, é, uns trechinhos aí do Horkheimer e do Martin Baró. De uma forma geral, o que esses autores vão tentar dizer para a gente? Que a gente pegou algumas ideias de um certo momento histórico, de certas condições sociais, e de uma forma não muito correta, os teóricos transformaram isso em algo como se fosse biológico, em algo como se fosse a própria natureza humana, a histórica, né, e que fizesse parte do núcleo da espécie humana. Tá? O, o Horkheimer e o Hans Joas vão defender a ideia de que esses autores, obviamente, não eram especialistas em psicologia, não eram especialistas em natureza humana, mas eles precisavam criar teorias de apoio para suas teorias sociais, para suas teorias principalmente econômicas, né? E políticas, né? Então a gente está falando do Hobbes, a gente está falando do Locke, do Adam Smith, esses caras todos que a gente conversou aí que fundam o liberalismo enquanto escola de pensamento. E quando eles fazem isso, para poder dar conta da teoria econômica ou para poder dar conta da teoria política, eles formulam uma natureza humana, né? E essa formulação seria mais ou menos capenga, porque é só para dar um apoio para uma outra forma de teoria, né? Para uma outra abordagem teórica. Só que isso cai no gosto de uma forma geral e vai ser infiltrado nas teorias psicológicas também sem muito questionamento, né? Então, basicamente, é essa a tese que eu estou defendendo junto com eles aí. Tá? O Horkheimer fala de uma deturpação economística da teoria do homem, né? Ou seja, uma deturpação economística de como nós entendemos a natureza humana, tá? Tanto por correntes psicológicas quanto filosóficas. O Hans Joas fala algo mais ou menos parecido quando ele está comentando a sociologia do século XX e uma crítica que essa sociologia faz a um utilitarismo hedonista, né? Ou seja, a ideia de tentar entender todo o ser humano como aquele que busca simplesmente soluções práticas para os seus impulsos, né? E essa solução em geral tem a ver com a satisfação de prazeres ou evitação de desprazer, né? O Martin Baró, que acho que todos já ouviram falar, né? E para quem leu esse texto lá em Psicologia Social, por uma Psicologia da Libertação que ele faz essa afirmação, diz ele que o hedonismo, né, que é um hedonismo muito vinculado à nossa sociedade, à nossa história mais recente e moderna, foi transposto à natureza do ser humano, né? Então, esse hedonismo como transposição à natureza do ser humano, daquilo que caracteriza o funcionamento de um determinado sistema socioeconômico, né? E o Baró dá nomes aos bois. Ele diz claramente que
tão hedonista quanto a psicanálise é o behaviorismo, quanto a reflexologia é a Gestalt, né? Então são todas escolas que partem desse modelo, do modelo também homeostático, né? Dessa ideia de que a busca do prazer é a busca pelo equilíbrio, né? Por um certo equilíbrio biológico, e ele está denunciando de uma certa forma que essas teorias que tentam justificar a natureza do capitalismo, né? Como a gente viu aí, a natureza dessa classe burguesa que vai surgindo, como a natureza universal, né? E, portanto, isso é fruto também da colonização e de como nós reproduzimos as ideias de uma determinada classe, de uma determinada época, como se fosse de toda a humanidade. E é essa tese que o Horkheimer, o Joas e o Martin Baró, de uma certa forma, colocam para nós, né? Ou seja, o que eu estou tentando demonstrar aqui, vou tentar demonstrar em outros momentos mais adiante, mas aproveitando esse nosso histórico, né, das etapas dos direitos humanos, e aquela primeira tese de que não tem como separar as noções de pessoa das noções, da noção de direitos humanos, né? Não tem como separar a noção de direitos naturais das bases da psicologia moderna. Então, mais uma vez, eu estou tentando demonstrar que o desenvolvimento da noção de direitos humanos, baseado no justnaturalismo, está diretamente vinculado ao desenvolvimento da psicologia. Tá bom? E aí, com apoios ou não à teoria dos direitos humanos nas suas bases epistemológicas, e a gente segue com essas contradições, né? Só para dar uma ilustrada, agora realmente eu vou fazer algo rápido, queria ter tempo de poder pegar, documentar várias coisas, mas infelizmente não deu. Acho que a gente pode começar essa conversa, se vocês quiserem, a gente vai investindo nisso e fica aí como tema de trabalho para alguns de vocês também, tá? Pensando naquela ideia do Hobbes que a gente viu com a Marilena Chauí, a ideia de que o estado de natureza é o estado de guerra de todos contra todos, ou a famosa afirmação de que o homem é o lobo do homem, eu peguei textualmente aqui uma passagem do Mal-Estar na Civilização de Freud, em que ele afirma o seguinte: olha só, né, como é que Freud pensa as relações humanas. O próximo não constitui apenas um possível colaborador e objeto sexual, mas também uma tentação para satisfazer a tendência à agressão, para explorar seu trabalho sem recompensá-lo, para dele se utilizar sexualmente contra a sua vontade, para usurpar seu patrimônio, para humilhá-lo, para infligir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Quem, depois de tudo que aprendeu com a vida e com a história, tem coragem de discutir essa frase? Bom, a resposta para Freud é Horkheimer, Joas e Martin Baró, né? Mas só para deixar claro que essa ideia do homo homini lupus é repetida por Freud muitas vezes, e ele toma isso como praticamente um sinônimo do id, né? Eu me lembro na graduação, acho que eu falei isso num dos vídeos anteriores, que eu encontrei um livro do Hobbes que chamava Natureza Humana, e fiz o trabalho da disciplina todo comparando com aquilo que eu estava começando a ler de Freud, porque eu achei muito semelhante. Depois, se vocês pesquisarem rapidamente no Google, vocês vão ver muita gente escrevendo coisas mais ou menos parecidas, aproximando, falando das diferenças também, mas como essa ideia do Hobbes se faz extremamente presente em Freud. Se eu não me engano, eu dava algumas aulas, né, sobre o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Acho que lá no final desse livro de Freud, ele define, né, os direitos humanos como uma formação reativa da inveja infantil, né? Então vejam, quando a gente fala de psicologismo, a ideia é mais ou menos essa, né? Freud pega o mecanismo da inveja infantil e daí ele explica toda a questão dos direitos humanos, o que é uma redução muito grande, né, de toda aquela teorização sobre a história dos direitos humanos que a gente veio conversando, sobre os diferentes agentes políticos, né? Mas ele vai dizer que isso pode ser ilustrado, por exemplo, pela inveja que o irmão mais velho vai ter do irmão mais novo, né? E então os direitos humanos não são uma luta por direitos, na verdade, mas uma tentativa de nivelamento por baixo,
porque o que o irmão mais velho quer não é um direito próprio, mas que o outro não tem o direito que ele não tem. Então, reduz o de todo mundo para todo mundo ter pouco, só para o outro não ter o que eu não tenho, né? Essa é a explicação de Freud para os direitos humanos, tá? É isso que eu estou dizendo, dá para a gente documentar muitas dessas coisas, acho que se a gente for ler os nossos autores centrais com essas questões em mente, talvez a gente consiga anotar muitas coisas, seria muito bacana a gente fazer um banco de citações, né, sobre as concepções de natureza humana e de direitos humanos dos autores. Tá? Então tem muita coisa de Freud que daria para pensar, mas aqui eu só estou querendo ilustrar. Né? E o Freud foi a citação mais longa que eu peguei. Tá? Daqui eu peguei eu encontrei um site, né, com algo escrito pelo professor William Gomes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o Locke. Eu não o conheço, né, mas foi também uma pesquisa muito rápida, só para a gente ter aí a ideia de que não sou eu que fico inventando essas coisas, falando sobre o John Locke, né, que pensaria a natureza humana de uma outra forma, mas principalmente com a ideia do empirismo, né? Vai dizer ele aí, ó, muito mais do que Bacon ou Hobbes, foi ele quem deu origem à tradição empírica na psicologia, que não apenas dominou as escolas anglo-saxônicas, mas também influenciou profundamente muitos pensadores do continente e levou à fundação de laboratórios experimentais e à separação da psicologia do grande campo da filosofia. Então, boa parte da psicologia experimental e de toda essa história que a gente viu lá em psicologia social, também no que vai constituir uma psicologia empírica que se torna hegemônica, deriva diretamente das ideias do John Locke. Tá? E, pelo menos na forma como eu tenho pensado, e alguns autores indicam isso, não dá para a gente separar muito outras relações dessas outras formulações teóricas das formulações políticas. Né? Bom, e aí só para a gente realmente terminar, algumas indicações. Tá? Eu li um artigo ou outro sobre o assunto, mas não vou me estender aqui, a gente pode até bater um papo no nosso momento conjunto, mas o Adam Smith, né, que é o grande clássico da economia política moderna e da teoria liberal, que a gente já falou um pouco sobre ele, sobre aquela ideia da mão invisível, antes de escrever o seu grande clássico, que é A Riqueza das Nações, onde ele fala muito pouco sobre uma teoria psicológica, ele escreveu um livro chamado Uma Teoria dos Sentimentos Morais. Né? E depois, se vocês quiserem, eu posso passar a referência que eu encontrei aqui, mas um especialista, né, em Adam Smith, mostrando que para ele, nesse livro, fica bem enfático que aquilo que impulsiona a economia é o que impulsiona os indivíduos e que, portanto, é a vaidade. Então, o impulso básico é essa vaidade e, de uma certa forma, uma luta por ser amado, por ter a atenção do outro, por ser reconhecido publicamente. Tá? Então, essa é uma ideia forte do Adam Smith. O Rousseau tem algumas questões interessantes. Aqui também eu não cito ninguém, eu li algumas coisas do Rousseau há algum tempo atrás, então estou falando de memória. Tá? Posso distorcer talvez alguma coisa, confundir, mas essa parte eu me lembro que eu estudei um bocado para tentar usar no meu doutorado, usei muito pouco, né, mas eu fiquei um bom tempo quebrando a cabeça com isso, porque apesar da gente falar que o Rousseau é defensor da ideia do bom selvagem e diria que todo homem nasce bom, né, o que para Freud é um horror, é uma ideia muito ingênua, o Rousseau não afirma características inatas do ser humano. Talvez a única, né, diria ele, seja a compaixão. Ou seja, o fato de nós sofrermos com o sofrimento do outro. E vai dizer o Rousseau, e talvez isso seja a única característica inata do ser humano, porque é também de outros animais. Né? Ou seja, ele dá o exemplo de que numa guerra os cavalos não pisam em outro cavalo ou em algum ser humano vivo. Né? Ele parte dessa noção e isso faz a gente pensar em muitas coisas, né? Diria ele que talvez a única coisa que a gente herdou aí
né? O único sentimento real, inato que nós temos é a compaixão. Então vejam como é diferente, né? O Rousseau inaugura, ainda dentro do pensamento liberal, mas uma ideia diferenciada em vários aspectos, né? E a gente vai falar dessa herança do Rousseau mais adiante, tá bom? E aí, só para trazer algumas relações possíveis, né, entre os neoliberais e teorias psicológicas, a gente falou do Popper, né, que faz aquela analogia entre o liberalismo e a metodologia científica, e ele se vocês botarem, né, no Google, né, fizerem uma busca por Popper psicologia, né, ele faz uma formação em psicologia. Eu nem sabia disso, né? Descobri fazendo essa pesquisa rápida para nossa conversa aqui. Mas quem costuma citar o Popper são os behavioristas, né? O Skinner chega a citar o Popper, há semelhanças, há diferenças. Tem behavioristas que vão dizer que tem semelhanças, tem behavioristas que vão dizer que não, são diferentes, mas a ideia, né, de uma metaciência, né, ou de pensar os princípios científicos que o Popper elabora no século XX têm uma influência, pelo menos, algumas correntes behavioristas, né? O von Hayek, né, que é um dos grandes autores aí do neoliberalismo, também estudou psicologia para poder justificar suas teses e está muito próximo de uma discussão da filosofia da mente, né? Que também não por acaso, como vocês devem ter participado já de algumas discussões, é bastante influente no behaviorismo, né? E o John Rawls tenta pensar uma psicologia, ele não tem diretamente uma psicologia de base, né? Mas ele tenta pensar uma teoria do sujeito no campo da justiça, e ele é bem kantiano, então, portanto, ainda também claramente dentro do liberalismo, né, do justnaturalismo, mas ele é bastante criticado, né, por alguns autores como alguém que tem uma concepção atomística muito individualista, né, para pensar a sociedade. Ele está pensando aí a questão da meritocracia, né, ainda que exista a necessidade de ajuda entre as pessoas, mas o resultado do movimento pela justiça dentro da teoria dele é fundada a partir de uma visão de um utilitarismo individualista, né? Ou seja, o utilitarismo é essa filosofia ou essa concepção de ser humano que vai dizer que nós estamos sempre buscando algo útil, a satisfação dos nossos prazeres, né, de uma forma mais direta. Então, o Rawls também caminha, né, dentro dessa noção do naturalismo, do liberalismo, e tem uma concepção de ser humano que é uma concepção bastante individualista e muito semelhante às teorias psicológicas que bebem dessa fonte e que a gente está vendo que são bem influentes e bem comuns entre nós, tá bom? Então eu só queria fazer essas considerações rápidas para botar um pouquinho de polêmica aí no nosso bate-papo, e daí a gente pode conversar um pouco mais, tá bom? Obrigado aí por terem chegado até aqui nessa maratona, e vamos conversar sobre essas etapas dos direitos humanos, e como ela se configura, né, enquanto um espaço do racionalismo moderno, e está bem na base aí do desenvolvimento da psicologia moderna também. Então, até daqui a pouco. Abraços.